Quero convidar o evangelista Francisco Maia para estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações essa noite. Estejamos atentos, recebendo aquilo que Deus tem separado para cada um de nós nessa noite. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de alegria, de gratidão por todos os feitos que Deus tem realizado em nossa vida. Depois de um ano a gente volta a esse púlpito para ministrar uma palavra de Deus e também para me despedir da igreja. Falei com o pastor Euquias, ele acertou desde dezembro, quando a gente conversou. Aqui no culto de Santa Ceia eu me despedi e agradecer esses 9 anos que eu estive com os irmãos. Pedi a carta e eu estou de regresso ao Templo Central. Agradeço as orações dos irmãos, o companheirismo, os momentos que a gente passou aqui junto. Eu vou continuar dando aula no seminário, só não posso mais ser o diretor devido a uma questão estatutária. Para ser diretor tem que ser membro da igreja e eu não sou mais. Mas eu vou continuar cooperando, dando aula, ensinando e ministrando para vocês. Amém? Tem uma palavra no meu coração, ela é um pouco complicada. Mas eu queria a atenção de vocês. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 13. Nós vamos ler uma história atípica, bem diferente. Se você vê o cabeçalho, ele já é pesado. 2 Samuel, capítulo de número 13. Dependendo da versão, o incesto de Aminon. Numa tradução livre, o estrupo de Tamar. Todos acharam? Amém? Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, pareceu-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagrece de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirá? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dizei-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 pães à minha presença para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Amém. Eu sei que hoje é Santa Ceia. E você pega um texto desse,
Primeiro que o que está na Bíblia não é para encher linguiça. O que está na Bíblia tem verdades. Eu tenho que ter a capacidade de descobrir essas verdades. De achar essas verdades. E esse texto é uma história um pouco diferente das normais pregadas em Santa Ceia. Como os irmãos viram a narrativa, é uma narrativa de um rapaz que se apaixonou por uma irmã. E aqui era uma paixão, chegou a ser uma paixão doentia. Porque o texto, é claro, diz que ele definhou, ele emagreceu. Então era paixão. E ele sabia que o que ele queria era impossível para ele, porque a moça era irmã, meia irmã dele. E ele não sabia o que fazer, até que alguém, um primo dele, deu um conselho. E o conselho que o primo deu foi dele se fazer de doente. E eu parei a narrativa, você pode continuar. Quando o rei viesse, ele pedisse ao rei para que a irmã dele viesse cuidar. Como ele era mais forte do que ela, ele poderia forçar o ato sexual com ela, e assim ele o fez. Depois que ele a teve, a irmã, se você continuar a leitura, ele abusou. Daí você percebe que era paixão, era um desejo carnal, um desejo de ter, de possuir, não era amor. Não era um sentimento nobre, mas era um sentimento animalesco, um sentimento irracional. E quando ele abusa, ele expulsa ela da casa, ela diz, não faça isso, meu irmão. Porque quando ele tenta forçar, ela tentou dissuadi-lo. Por que você não pede o rei? Mas ele não ouviu a voz da razão. O negócio dele era a emoção, era o prazer. Depois de possuir, ele enraiveceu, passou a odiar a irmã e a expulsou de casa. Ela disse, não faça isso, porque se você fizer isso é pior do que a primeira ação. Mas ele não deu ouvido de novo à voz da razão e expulsou ela de casa. Ela tinha uma roupa de princesa virgem, mas ela não abafou o caso, ela rasgou a roupa, dizendo que ela não era mais moça, que ela não era mais castra, que ela não era mais pura. E saiu no meio da rua, assumindo o seu estado de uma mulher sem valor. Essa história, o tema da mensagem, aliás, é os 5 lados de uma história. 5 lados da mesma história. Primeiro, nós temos a narrativa na perspectiva da visão de Aminon. Aminon é a pessoa que quer o que não pode ter. Ele quer o que não lhe pertence. Esse é o primeiro lado, o lado daquele que deseja uma coisa que ele não pode ter, mas ele quer, porque quer. É um desejo pessoal, de uma satisfação do ego dele. De quem quer o que não é seu, de quem quer o que não lhe pertence. Mas ele vai atrás, ele não vê limites. É uma velha máxima, os fins justificam os meios, jamais. O segundo lado da história é o lado de quem aconselha a fazer o que é errado. Um moço chamado Jonadab, verso 3 a 5, filho de Simei, irmão de Davi, portanto primo de Aminon. Quando ele viu o primo definhar, emagrecer, ele aconselha ele a fazer uma coisa errada. Disse, por que tu não se faz de doente? Pede o rei, quando a tua irmã vier, tu força ela e deita com ela e tu satisfaz o teu ego. Tem muita gente, irmão, que infelizmente se caracteriza, se enquadra dentro desse segundo personagem, que aconselha os outros a fazer coisa errada. Mas a história não para aí, tem a terceira personagem, tem a terceira pessoa, tem um terceiro lado.
E eu não li o verso porque seria longo, mas está no verso 20, que é ao lado de Absalão. E se você der uma olhada, diz o verso 20, Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária na casa de Absalão, seu irmão. Esse cidadão, Absalão, ele era filho de Davi, irmão de pai e mãe de Tamar. E o lado de Absalão é o lado de quem tem motivações ocultas. Absalão era o segundo filho na sucessão. O primeiro era este moço chamado Aminon. Era o mais velho. Portanto, na ausência de Davi, na morte de Davi, seria Aminon o sucessor. Por isso que Jonadab aconselhou ele, porque sabia que aconselhando o amigo, entre aspas, quando ele estivesse no trono, ele iria fazer alguma coisa por ele. Já Absalão não, ele tinha um lado oculto, ele tinha alguma motivação oculta, ele tinha alguma coisa no coração dele. Verso 21 diz, Aminon nem mal, Absalão não falou de Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter se forçado a Tamar, sua irmã. Então Absalão não diz uma palavra sequer a Aminon. Se você continuar na leitura, 2 anos depois, ele mata o irmão. 2 anos ele esperou, planejou, fez uma festa, pediu a presença de todos os filhos do rei, inclusive Aminon vai lá e ele vai e mata Aminon. Ele tinha uma motivação oculta, ele tinha um plano, ele estava planejando uma oportunidade para tirar Aminon de cena, para ele ser o sucessor do trono. Era isso que estava no coração de Absalão. Mas essa história tem um quarto lado. Versículo 21. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. É o lado de quem tem a justiça demonstrada, mas não praticada. Davi soube do que o irmão fez. Aliás, do que o filho fez. Ficou angustiado, estou revoltado, isso não pode acontecer. Mas ele não fez nada. Sabia que tinha que fazer, mas não fez. Era o filho mais velho. Era o primogênito. Era o herdeiro do trono. Era o querido. Davi também sabia que aquele resultado era consequência do seu pecado, pois o profeta disse, suscitarei o mal no meio da tua família. E esse aqui é a segunda consequência. A primeira foi a morte da criança, produto do adultério. E o segundo é esse. Ele não fez nada pelo filho. Mas ele se revolta. Ele não foi atrás de Tamar, que no hebraico é tamareira. Ele não procurou a filha. Não procurou saber. Não procurou chamar o filho, corrigir o filho. Não. Ele não faz nada. Aí é onde Absalão toma as dores e mata. Mas essa história ela tem um quinto lado. Finalmente nós temos o lado de quem verdadeiramente mostra a realidade como ela é, nua e crua. Versículo 18. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestia as filhas virgens do rei. E o seu servo pôs para fora e fechou a porta após ela. E se você olhar, então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica tolá de mangas compridas que trazia, pôs nas mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. É o lado da pessoa que sabe da verdade. É o lado da pessoa que não procura esconder, encobrir. É o lado da pessoa que não se anula. É o lado da pessoa que ela disse, eu vou pagar o preço. Essa atitude dela foi uma atitude corajosa.
E em demonstrar, rasgar sua roupa e jogar cinza na cabeça, ela estava dizendo para todo mundo: eu não sou mais virgem. Eu não sou mais castra. Eu não sou mais pura. Ela não foi esconder o erro do irmão. Ela não foi passar panos ou banho-maria. Não, ela não fez nada disso. Ela assumiu. Já que você me forçou e você me pôs para fora de casa, eu vou assumir a minha posição de moça que perdeu a sua virgindade. É uma história triste, não é? Está todo mundo em silêncio. Ninguém deu glória a Deus. E aleluia por isso. Porque a ideia é essa. A ideia é exatamente essa. Aqui nós temos a história de 5 pessoas diferentes. Aqui nesse texto. E essa noite aqui nós temos quanta história? Quantas pessoas tem aqui? Qual é a tua história? De alguém injustiçado? De alguém que está encobrindo a verdade? De alguém que acha que a coisa tem que ser feita, mas não tem coragem de fazer? De alguém que anda aconselhando alguém a fazer o que é errado? Aqui eu só tenho 5 histórias. E essa noite eu tenho quantas histórias? Qual é a tua história? Eu não sei. Eu sei da minha. O pastor Ioquias sabe da dele. Everto sabe da dele. Mas eles não sabem da tua. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Você vai examinar a tua história. É muito fácil a gente examinar a história dos outros. É muito fácil nós julgarmos cada um desses personagens. Mas pare, examine a tua história. Se você se enquadra em um desses personagens, qual deles você se enquadraria? Qual deles você seria? Qual deles você se identificaria melhor? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus disse em Mateus 26, 21, foi lido essa noite: o traidor está comigo à mesa. E quando comia, declarou Jesus: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Se você não conhece a tua história, se você não sabe a tua história, Jesus sabe a tua história e Ele pode identificar você tanto para o bem como para o mal. Ele pode dizer: o traidor está essa noite aqui. O traidor é aquele que não assume a sua história. O traidor é aquele que se faz de vítima. O traidor é aquele que não se acha bonzinho. Não é aquele que assume verdadeiramente que é pecador e que ele está esta noite aqui porque Jesus Cristo morreu e deu a sua vida por ele, que o sangue de Jesus Cristo foi derramado para expiar os nossos pecados. Você tem que saber da sua história. Se você não sabe, Jesus sabe, porque ele foi oferecido antes da fundação do mundo. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse: este sangue é o meu sangue que é derramado por vós, e este pão é minha carne. Portanto, meu irmão, quem meter a mão comigo o prato, disse ele, quem meter a mão comigo o prato é o traidor. Nessa noite não traia a sua consciência. Beba do cálice e coma do pão, sabendo qual é a tua história. Eu tenho algumas paixões na minha vida. Aqui nessa igreja tem 3. A minha esposa e 2 filhas. Uma outra está na casa da avó dela. E o Antigo Testamento. Quais são as tuas motivações hoje aqui? Eu passei um caso quando eu dirigi a congregação Jardim das Oliveiras 1. Uma situação atípica para um pastor.
E eu fui pregar na cidade de Itapipoca, sábado à noite. Preguei, estava retornando domingo de manhã. E eu vinha nascer, sol poente, e Deus me deu essa mensagem. E eu preguei na igreja, nessa mensagem. Desde que o pastor Euquias me chamou, essa mensagem foi o que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você reflita, nós estamos começando o ano. Um ano se passou, 2013, e o vento levou. Mas 2014 está aí. Essa noite você vai participar do pão e do vinho. Qual é a tua história? É de alguém que quer o que não pode ter? É de alguém que aconselha o que é errado? É de alguém que tem as motivações ocultas? É de alguém que se zanga, mas não faz nada? Ou de alguém que assume o seu estado de pecador? No Reino Unido, no país de Gales, um pastor celebrando uma ceia, ele observou que havia uma senhora que não pegou o pão e chorava muito. E ele se dirigiu a ela e perguntou: por que a senhora não pegou o pão? Ela disse: porque eu sou pecadora. Ele disse: pois pegue, porque o pão é para quem é pecador. Qual é a tua história? É de um pecador que pela infinita misericórdia de Deus foi alcançado pelo Evangelho e está hoje aqui. Examine a tua história. Deus os abençoe em nome de Jesus. Beba desse pão, coma desse pão e beba desse cálice. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! O Senhor nos fala, né, amados? Amenon, aquele que se entrega ao pecado, se entrega às suas paixões. Como disse o pregador nessa noite, Jonadab é aquele que provoca o outro a pecar. Absalão é aquele que se digna e tenta resolver com seu próprio braço. Davi se indigna, não toma providência nenhuma. E Tamar, é ela quem se arrepende. É ela quem rasga as túnicas. Ela é quem cobre a cabeça de cinzas. Ela é quem diz: eu sou pecadora. E eu preciso da graça de Deus. Que Deus não me deixe ser um Jonadab que provoque os outros ao pecado. Que Deus não me deixe ser um Amenon que siga as paixões e os desejos, as concupiscências do pecado da carne. Que Deus não me deixe ser um Absalão que tente resolver as coisas com a força do meu braço. Que Deus não me permita agir como Davi nessa ocasião, que se indignou, mas foi omisso. Mas que Deus dê graça a cada um de nós. Que quando pecarmos, possamos rasgar as nossas vestes. Possamos cobrir a nossa cabeça com cinza. E dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, me perdoa. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça, Senhor. Porque eu sou pecador e sem Ti nada sou. E essa mesa está posta justamente para esses. Está posta justamente para esses que, como Tamar disse, eu estou em estado de impureza e preciso da graça de Deus. Para aquele que está bom demais, bonito, muito justo, não precisa do sangue do pão, mas está caminhando largamente para a perdição. Mas para aquele que está como aquele publicano, que não conseguiu nem levantar a cabeça em oração, porque se entendia como um pecador, a mesa está preparada para esse.
A mesa está preparada para os coxos, a mesa está preparada para os que estão nos valados, nos becos, nos lugares distantes, os doentes, os paralíticos. Entra, pode encher a casa, porque a casa é para aqueles que sabem que não são dignos, mas a minha graça e a minha misericórdia os alcançaram. Aleluia, Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura bíblica concernente à ceia do Senhor. Quero convidar nessa oportunidade o evangelista João Batista para estar fazendo a leitura bíblica concernente à ceia do Senhor. Saudamos, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Abramos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Diz assim a preciosa palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar pelo pão, em seguida estarei saindo junto com alguns ministros para podermos lavar as mãos para o partir do pão. E queremos dizer que todos aqueles que estão batizados em águas e estão em comunhão podem participar, devem participar juntamente conosco da mesa do Senhor. Aqueles que nos visitam de outras igrejas também podem participar conosco. Você está em comunhão com Deus, com a sua igreja, com o seu pastor, você também deve participar conosco. Se você ainda não é batizado em águas, se prepare, matricule-se no discipulado. Nós vamos ter agora em julho o batismo do centenário. Estamos esperando aí para a zona metropolitana, a região da zona metropolitana, de 3 a 5 mil batismos para a glória do Senhor. Amém? Então vamos orar pelo pão. E vamos orar também pelo nosso irmão que está se reconciliando. Em nome de Jesus, quero convidar o evangelista Ciro para estar fazendo essa oração, pelo nosso irmão estar se reconciliando e também consagrando o pão ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, te damos graças, Senhor, que estamos iniciando, Senhor, este ano
compartilhando o Deus da Santa Ceia, ó Pai. Ó Deus de maravilhas e misericórdia. Pai eterno, aqui está, Senhor, o pão, que simboliza o corpo, Senhor, de Jesus Cristo. Ao fazermos isso nessa noite, ó Deus, estamos anunciando que Ele morreu por nós ali na cruz, mas que também ressuscitou, ó Pai. E cada um de nós nessa noite tenhamos, Senhor, aleluia, mais força, Senhor, mais comunhão contigo, ó Deus, para prosseguir nessa caminhada. Abençoa, unge, Senhor eterno. Ó Senhor eterno, dê a sua unção para agora nós participarmos, Senhor, e sentimos a tua presença maravilhosa em nosso meio. Amém. Vamos cantar o hino de número 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, pelo sangue que emanou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus, o Calvário. És um grande Pecador, eis aqui teu Salvador, firmando o bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz do mal e oferece graça tal no Calvário. pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus, o Calvário. Só tua graça nos basta, Senhor. Tua presença é infinita e maravilhosa. Aleluia. Que eu cresça e tu apareça, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Que eu diminua, Senhor, e que diminua para que tu cresças. Cante. Tu és digno, Senhor,
E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Quero te refletir, Senhor, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Cante. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Que diminua, Senhor, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Declare. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, eu escondo o rosto, Senhor, me diminua. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me vê, Senhor. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença. No Santo dos Santos eu quero estar, Senhor. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me vê, Senhor. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua. Eu quero que você repita com o coração aberto. No Santo dos debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Tu és digno, Senhor, digno de ser adorado, digno de ser reverenciado, Pai. Aleluia.
Queridos, aleluia, glória a Deus. Falta algum irmão receber do pão? Falta algum irmão receber do pão? Todos já foram servidos? Glória a Jesus. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Façamos, amada igreja, com bastante alegria, porque Ele fez isso por nós. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Abra os seus lábios em louvor a Deus. Adore ao Senhor, glorifique seu santo nome. Se der vontade de falar novas línguas, fale novas línguas, porque o Senhor fez maravilhas por nós. Aleluia. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei todas as vezes quando beberdes em memória de mim. Oremos ao Senhor, consagrando o cálice nessa noite. Quero convidar o evangelista Pereira para estar orando, consagrando o cálice ao Senhor. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial. Graças te damos, Senhor, por esta oportunidade feliz de mais uma vez estar na tua presença, ó Deus, para juntos, Deus, participarmos deste pão e deste vinho, Senhor, como símbolo do teu sacrifício que foi feito por nós na cruz do Calvário. Agora abençoa cada um dos teus servos. Aumenta a nossa fé, Senhor, que possamos fazer assim até que tu venha buscar a tua igreja. Deus querido, nós te oramos e já te agradecemos. E a igreja diz amém. A cruz não conseguiu vencer. Quando o inimigo achava que ele ia ser vitorioso, foi a sua maior derrota. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Por isso você está aqui celebrando. Porque há mais de 2000 anos atrás, ele se deu por mim e por você. Se fez homem aqui, habitou entre nós, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Foi tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentia. E como prova por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. A cruz não venceu, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida.
espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Cante. Foi tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentia. Foi o maior sofrimento que alguém podia imaginar, a maior dor, mas o seu amor foi maior. E como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém além de ti, Senhor, só tu mesmo. Ninguém além de ti perdoar Os meus pecados. nos perdoou, Senhor. Obrigado. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Eu posso adorar em espírito e em verdade, declarar-te, Senhor, meu amor, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Queria que você glorificasse Ele aí, que você imaginasse que um homem ferido de dor, um homem que foi traspassado. Às vezes você pode achar que é uma metáfora, alguém aí de fora, mas ele era homem como eu, como você, sentiu a pior dor. Não se engane não, ele sabia o meu, sabia o seu, o nome do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Ele sabia todos os nomes, ele conhecia o seu rosto, conhecia as suas dores, conhecia as suas falhas. Ele pensou em você quando Ele se deu. Ele se ofereceu, Ele não foi obrigado a vir aqui. Ele é o próprio amor. Vive entre nós outra vez. Está aqui essa noite. Imagine Ele aí do seu lado. Ele está caminhando aqui essa noite com vestes brancas. Ele é Jesus o Nazareno, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o próprio amor. E às vezes nós não damos a Ele o louvor sincero, nós não nos entregamos por inteiro a Ele, e Ele se entregou por mim, por você, por inteiro, deu a sua própria vida. Mas tem uma boa nova, ao terceiro dia Ele ressuscitou e está entre nós outra vez. Mas a cruz não conseguiu, cante, o autor da mim. Ele reviveu. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós vive outra vez. Novamente eu posso te adorar, Senhor. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declaro o seu amor a Ele. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Algum irmão ainda não tomou do cálice? Dá um sinal assim com a mão.
Todos já foram servidos. Só os músicos. Amém. Glória a Deus. Serviço diaconal da cidade sempre servindo muito bem. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar o presbítero José Rodrigues, pastor do setor 5, para estar orando ao Senhor. Podeis ficar sentado, curva a sua cabeça, para estar fazendo oração ao Senhor, agradecendo a Deus pela ceia do Senhor, encerrando esse momento. Aleluia, Jesus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Maravilhoso e eterno Deus e meu Pai celestial, e damos muitas graças ao momento feliz que aqui, meu Senhor, estivemos reunidos fazendo este memorial. Ajuda que enquanto aqui estiver, meu Senhor, podemos ter essa oportunidade feliz de estar em comunhão com meu Senhor e com a sua igreja. Abençoa grandemente cada irmão, meu Senhor, que se encontra neste santuário. Ó Deus querido, tu sabe, meu Senhor, qual a necessidade de cada um, qual a causa de cada um, qual a ansiedade de cada um. Mas contigo está a solução dos problemas e respostas à inquietação da alma. Amém. Meus amados irmãos, saúdo com a paz do Senhor. Vou ler aqui a nossa Assembleia Geral Ordinária, que vai acontecer no dia 28 de janeiro. Igreja Assembleia de Deus, em Cidade do Funcionário, edital de convocação. Assembleia Geral Ordinária 2014, eleição e posse da diretoria executiva e da comissão de exame de contas para 2014 e relatório administrativo financeiro 2013. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Cidade do Funcionário, AD Cidade, CNPJ 01-898-685/1000, contrário 06, na conformidade do que determina o seu Estatuto Social, regimento interno e legislação pertinente, convoca todos os seus membros em gozo dos seus direitos a se fazer presente à Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em sua sede, na Avenida Conselheiro Gomes de Freitas, 3188, Sapiranga, nesta capital, no dia 28 de janeiro de 2014, a partir das 19h30 até as 20 horas, em segunda convocação para apreciação das seguintes matérias. 1. Relatório e aprovação da gestão administrativa financeira 2013. 2. Eleição dos membros da diretoria executiva e da comissão de contas, de exame de contas para 2014. Fortaleza, Ceará, 4 de janeiro de 2014. Euquias Benício da Silva, pastor presidente da AD Cidade. Amém? Então todos os irmãos estão convocados para a nossa Assembleia Geral no dia 28. Amém, glória a Deus. Amados, nossa Assembleia Geral Ordinária, como sempre o fazemos, no mês de janeiro, todos os membros estão convidados a estarem aqui, participar e conhecer, né, saber. É importante uma igreja com transparência para que os irmãos possam estar acompanhando o relatório da gestão administrativa e financeira do ano findo, e também a eleição da diretoria e da comissão de exame de contas, dia 28. Também, amados, nós queremos convidar aqui à frente, mas antes disso quero compartilhar alguns avisos com os irmãos. Amanhã nós estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical e o Davi faz um convite especial aqui para os irmãos estarem amanhã aqui. Comece o ano direito, né? Comece o ano direito, acorde cedo amanhã, venha para a Escola Bíblica Dominical, vamos aprender juntos na Palavra de Deus e eu espero encontrar você aqui amanhã, em nome de Jesus. Pastor, não tem nem sala suficiente? A gente dá um jeito, né, Davi? A gente dá um jeito. Então, esperamos você aqui para participar conosco da Escola Bíblica Dominical. A EAD tem a honra de convidar os amados dirigentes de congregação, pastores de setor, missionários, diretores da igreja e
da associação, juntamente com suas respectivas esposas, para o lançamento do projeto Igreja, Comunidade de Adoração, Comunidade de Serviço, realizado em parceria com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, no dia 9 de janeiro, próxima quinta-feira, às 19h30, aqui no Templo Sede. Então, contamos com a presença dos irmãos para estarmos juntos nesta reunião, no lançamento do projeto. Nós estaremos participando, a Igreja de Messejana também e a Igreja do Templo Central. Nós vamos bater no centro aqui no dia 9, né? Vai bater no centro e depois também Messejana e o Templo Central, em nome de Jesus. E quero convidar os irmãos a estarem aqui conosco, amanhã na escola dominical, amanhã no culto, temos o culto pela manhã às 10 horas, ou o culto à noite às 18 horas, e também convidá-los a estarem participando conosco do nosso culto de doutrina, né? Alguns irmãos, nós temos sentido falta de alguns irmãos no culto de doutrina, convidamos os irmãos para estarem aqui conosco, para estarmos aprendendo a palavra de Deus. E, nas sextas-feiras, oração, né? Oração é que a gente tem sentido mais falta dos irmãos ainda, né? Então, venha orar conosco, que a gente conta com a participação dos irmãos no culto de oração. E quero também, nessa oportunidade, agradecer a Deus pela vida do evangelista Francisco Maia, que esteve aqui na igreja por todos esses anos, servindo. Nosso seminário STCF, ele é um dos cofundadores e esteve durante todo esse tempo na diretoria do seminário, esteve servindo na igreja, na escola bíblica dominical, esteve servindo, dirigindo uma congregação, e nós agradecemos a Deus pela vida desse abnegado servo de Deus, que tem se dedicado ao ministério do ensino, e nós queremos pedir que Deus te abençoe maravilhosa e graciosamente ali no Templo Central. O pastor Antônio José nos ligou, pedindo para que ele fosse ajudar ali. Ele está criando uma nova escola ali no Templo Central, escola de liderança cristã, e convidou o Maia para estar assumindo esse projeto. E ele está partindo, amados, mas nós queremos presentear o Maia, amém? Como igreja do Senhor. Quero convidar o Maia até aqui, para presenteá-lo em gratidão por esses anos que ele esteve conosco. O que ele fez aqui não se pode pagar, amados. Não se pode pagar o que se constrói para a eternidade. Mas as dadivosas mãos do Eterno, certamente chegará aquele dia que ele recompensará todas as obras das suas mãos, evangelista Maia. Então aqui receba da diretoria da igreja, toda a igreja, a nossa gratidão pelo seu trabalho prestado à igreja, Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu tenho certeza que será um tempo bom para o Maia e será um tempo muito bom para o Templo Central, está sendo servido com o conhecimento que ele tem de Antigo Testamento, né? Eu já disse para ele, é meu professor de Antigo Testamento, já disse para ele que aqui no Ceará, no Nordeste, no Norte, na verdade, não tem uma pessoa que seja tão dedicada ao estudo e conhecimento do Antigo Testamento como o evangelista Francisco Maia. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor pelo Diego Frota. Ele está se recuperando de uma cirurgia de apendicite. Orar pela filhinha também do irmão Denis, que está aniversariando hoje. A Socorro está se recuperando, continua pedindo oração. Irmão Júlio continua precisando das nossas orações. Irmão Parente não está aqui hoje conosco também, que ainda está se recuperando da cirurgia. Então que a gente possa estar orando por esses nossos amados irmãos. E o Raimundinho, amados, nosso irmão ali do Parque Buenos Aires, ele continua desaparecido desde o dia 24. Saiu para pescar e não voltou. E a princípio pensava-se que ele tinha ido ao mar, porque ele estava dizendo que ia, e se tornava-se mais difícil e mais preocupante ainda, né? Mas graças a Deus foi localizada a bicicleta dele ali no Iguatemi,
Então quer dizer que, na verdade, ele estava ali mesmo pelo rio Cocó, né? E então aumenta muito as possibilidades de nós encontrarmos ele com vida. Então a gente pede à igreja que lembre de estar orando pelo nosso irmão. Alguém já deve ter visto as postagens no Face, com uma foto dele. Se alguém o vir, colabore conosco, colabore com a família. A família está muito aflita, né? Ele sumiu desde a véspera de Natal. E a gente conta com as orações e a participação da igreja para que isso possa ser solucionado em nome de Jesus. Amém, amados? Então nós vamos orar agora. Quero convidar nossa amada irmã Everto para estar fazendo essa oração. Pastor Evandro não está conosco, nem o diácono Jaime, porque eles estão em viagem ali ao Amazonas. Estão servindo ao Senhor Jesus ali na entrega oficial do barco, né? Amém? Estão fazendo a entrega oficial do barco, graças a Deus. Então, quero que o Everto esteja orando e orando também, agradecendo a Deus pela vida do Maia e pedindo que Deus esteja abençoando grandemente esse novo tempo que ele vai estar servindo ali no Templo Central. Hoje é culto de Santa Ceia, mas também tem pessoa para aceitar Jesus, né? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Se tem alguém que quiser aproveitar esse culto para ser um marco na sua história, na sua vida, venha até aqui, nós oraremos por você. Amém. Se não tem, vamos orar um pelos outros para que Deus abençoe e continue nos abençoando. Maravilhoso Deus, Senhor dos céus e da terra, neste momento, Deus maravilhoso, nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer, Senhor, pelo ano de 2013 que passou e por esse 2014, por essa primeira ceia, Pai, pela tua igreja, pela tua obra missionária e pelo teu povo na face da terra, Pai. Ó, Pai, obrigado por esse dia que o Maia esteve servindo aqui neste campo de cidade missionária, pelo teu servo, Senhor, o teu novo projeto na vida dele no Templo Central, que a tua unção, que a tua graça, que a tua bênção esteja sobre ele, Pai. É isso que nós profetizamos na vida do teu servo. Abençoa o pastor Evandro, Pai, e o Jaime que está ali, Senhor, naquele projeto amazônico ali, Senhor. Abençoa os teus servos que forem. Tu levou em paz, abençoa a estadia deles ali, todo o projeto, e traz com vitórias para o meio da tua igreja. Ó Senhor, nós assim pedimos uma bênção por cada um que está enfermo, que está no leito do hospital, todos os irmãos, Senhor, que está por algum motivo ali, que o teu Espírito Santo visite, alegre, conforte, Pai, e faz a obra da cura também na vida de cada um. Tu sabe a necessidade de cada um. Assim, Senhor, nós entregamos tudo em tuas mãos, na confiança, na certeza da vitória, porque tu és o nosso Deus. Te oramos, Pai, pedimos tuas bênçãos, é no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos encerrar agora, agradecendo a Deus também pela vida do irmão Salomão, que está aniversariando amanhã. Amém? Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, louvo a Ti, Senhor Deus, pela vida do irmão Salomão, por mais um ano de vida. Muito obrigado, Senhor. Queremos Te pedir que continue abençoando o Teu filho, ó Pai. Muito obrigado por contar com ele, ó Pai, lado a lado, trabalhando neste campo, no pastoreio do setor. Continua dando da Tua graça, da Tua unção sobre a vida do Teu servo, abençoando a sua família, Senhor Deus, e abençoando, ó Pai, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus Cristo. É em nome de Jesus que te agradecemos por mais um ano que Tu presenteia a nós, ó Pai, tendo o Senhor Deus Salomão ao nosso lado. Muito obrigado, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E aqueles que sabem que são carentes da graça de Deus, dizem...